especialmente quando essa parte, em determinada negociação, em determinada realidade, por exemplo, envolve o fabricante ou fornecedor na origem e o intermediário, onde se aplicam os célebres conceitos do sell-in e do sell-out, como penso que conhecem. E se estas partes, ao negociarem entre si para disponibilizar um produto ou um serviço ao consumidor final, não se preocuparem com o consumidor final e só com os seus próprios interesses, então há uma disfunção. Mas já agora, e com todo o pragmatismo, estamos aqui a falar esta conversa toda para responder a qualquer coisa, não é? E qualquer coisa é o conceito de negociar. Então, depois de falarmos isto tudo, o que é efetivamente negociar? É uma troca, dizia, é ter outra parte, é chegar a um acordo, e com base nisto nós estávamos a falar, e o casamento se calhar é uma situação que suporta este princípio, quer dizer, por um lado há liberdade, mas por outro lado há regras, porque há deveres e obrigações, como em qualquer contrato. Então negociar é caracterizado por um processo nas quais as partes que vão ao jogo cedem, ajustam as suas pretensões iniciais. Cedem, ajustam as suas pretensões iniciais. Aliás, há quem diga que o casamento é um acordo de cedências, porque aquele que não cede normalmente não chega a acordo, não é? E puxando isto para a definição de negociar, ceder, ajustar as suas pretensões iniciais, de forma a chegar a um acordo que é favorável para ambas as partes. Embora Orlando, num casamento, quem cede mais é sempre o homem. Aliás, há uma coisa gira, e que me desculpem os homens que estão na sala, e que nós falamos em psicologia comportamental. Normalmente é a mulher que escolhe o homem, leva-o ele a optar por ela, e ele pensa que foi ele que decidiu. Exatamente, mas isso está demonstrado, não é uma ilação. É verdade, é verdade. E obviamente, e desculpem-me as senhoras que estão na sala, e há mulheres tontas e homens tontos que não fazem parte desta conversa. Agora, há aqueles que percebem isto que nós acabámos de dizer, e independentemente de quem escolheu quem, mas que chegam a acordo, e o acordo é satisfatório para ambas as partes, então, meus amigos, foi um prazer negociar, não acham? Então, negociar é isto. E criámos aqui agora uma boa base de raciocinar os próximos passos que nos levarão a abordar este tema mais num caminho ou mais noutro. E se calhar um deles, podíamos pôr agora num minutinho mais, então, e negociar e vender são a mesma coisa? O que é que acham? São coisas diferentes? Então, outra pergunta. Alguém consegue vender sem negociar? Bem, alguns não vendem, compram-lhes. Eles nem percebem como é que venderam, porque alguém lhe comprou, mas estes não se preocupam nem com o negociar, nem com o vender, nem com o comprar. As coisas acontecem, não é? Mas em mercados profissionais isto não é bem assim. Porque está uma parte que é profissional treinado para comprar e está outra parte que é profissional treinado para vender, não é? E as coisas aqui acontecem com outro rigor, mas também com outra satisfação. Mas negociar e vender são a mesma coisa efetivamente ou não? São distintos, não é? Então, se calhar, mais um conceito rápido para neste início da nossa conversa, partilharmos e arrumarmos ideias. Então, se são coisas diferentes, poderíamos perguntar aqui de seguida o que é vender. Tirando uma pessoa que está aqui na sala, que já fez um Master em Gestão Comercial e Vendas, está proibido de responder, não é? Porque já teve que responder a isto mais a sério. O que é vender? Alguém quer dizer, só por curiosidade, a perspectiva comercial, o que é vender? Este é um tema giro. À vontade, nenhum problema. Diga? Vender é colocar à venda. Portanto, colocar à venda algo que seja o interesse nosso e mais. Quando? Vender é fazer o fecho de venda? Então o fecho de venda e vender é a mesma coisa? Atenção que um vendedor pode chegar ao cliente: bom dia, sou o Orlando Faísca, estou aqui para vender, vamos assinar negócio? E você, como meu cliente, diz: espera aí um bocadinho. Então vender é pressionar, Alice, persuadir o cliente. Vender é? Então negociar e vender é a mesma coisa? Então venda é uma função de influência, de saber persuadir. Muito bem, boas perspectivas. Algumas
na perspectiva de colocarmos à disposição o que vendemos, outras perspectivas de persuadir a outra parte a comprar. Se faz favor. Portanto, a venda propriamente dita, o fecho da venda, que é uma etapa do processo vender. Então, vender e venda são a mesma coisa? Muito bem. Que efetivamente ela se materializa. Então, porquê estas coisas? E obrigado pelas vossas sugestões e ideias. Para tentarmos perceber uma coisa que é fundamental e que normalmente está por trás disto tudo, que é a atitude e a postura que o indivíduo, por exemplo, que vai vender, se quiserem colocar só nesta parte, tem para desenvolver a sua interação com o outro que vai ter que persuadir. Alguns querem persuadir com base nas suas expectativas, com base no que têm, com base no que acham. Por exemplo, são excelentes apresentadores, têm um portfólio de produtos ou serviços fantástico, têm capacidade de negociação e vão para o cliente com a melhor das atitudes, mas focado naquilo que vendem. Outros vão beber inspiração um pouco mais no que diziam e dizem assim: deixa-me lá preocupar com as motivações, com as necessidades, com as expectativas da outra parte, para, percebendo o que é que a outra parte quer, então vender-lhe qualquer coisa em conformidade para chegar então ao clique, ou como se dizia muito bem, àquela parte que efetivamente faz a venda. Mas vender, e passando, temos que avançar aqui no tempo, é um processo no qual interagem duas partes. Vejam isto na definição comercial: quem vende e quem compra. E se quiserem, a negociação comercial pura e dura. Mas o que caracteriza o processo de vender não é apresentar produtos, não é disponibilizar serviços, não é fazer nada. Isto são recursos que quem vende tem que ter. Se não tiver, tem um problema de fabrico. Mas vender caracteriza-se pelo processo em que quem vende descobre, ativa e satisfaz as necessidades da outra parte, que é a parte que compra. E deve fazê-lo orientado por dois indicadores muito importantes. O primeiro é, deve o fazer de forma lucrativa, ou seja, tem que ganhar dinheiro. Porque se não ganhar dinheiro é uma questão de tempo, daqui a uns tempos não está cá para continuar a vender. E o indicador de gestão que coordena tudo isto chama-se rentabilidade. E depois deve fazê-lo de forma a garantir relações de longa duração com o cliente. E isto, o indicador de gestão, é fidelização, porque o cliente tem que ficar satisfeito, tem que gostar, para voltar a repetir e para voltar a comprar. E isto também é apanágio e são características que dão as mãos ao conceito de negociar e a tudo isto que estamos aqui a falar. Porque vender e negociar, ou vender e a venda, são coisas diferentes. Interagem a todos entre si. Eu diria, em mercados profissionais, não há uma única venda sem haver negociação. Mas pode haver negociação sem existir venda. Quer dizer que as partes não chegaram a acordo ou não se entenderam e não fizeram o tal clique, como diz, que proporcionou efetivamente a realização desse contrato. Portanto, o conceito de vender está aqui um pouco ao lado do que é negociar, no entanto interagem, porque vender é todo este processo e caracteriza-se muito bem, como dizia ele aqui à frente, que é uma função de influência, que é extraordinariamente importante de perceber, porque o indivíduo que vende vai influenciar outra parte e o indivíduo que compra, também alguém dizia, então também tem que influenciar o outro que vende. Não, percepciona o seu objeto de influência e através desta relação que se estabelece, gera-se aqui um processo para o qual são necessários skills, são necessários competências e conhecimentos que, de uma forma muito resumida, nós podemos aqui caracterizar por esta questão que pomos em cima da mesa, que não sei se alguns já conhecem, em que designamos a dose C mais atitude positiva, onde, ao fim e ao cabo, podíamos estar aqui a detalhar tudo isto, mas não vale a pena, porque toda a gente percebe o que ali está, mas fundamentalmente isto mostra os skills, as competências que quer quem vende, quer quem compra deve ter para chegarem
naquela definição do que é vender, ceder, ajustar as suas pretensões iniciais e chegar a um acordo que é favorável, são necessárias todas estas questões que aqui está. E gostávamos só de destacar uma, que é a atitude positiva. Já vamos voltar a falar nisso mais à frente. O indivíduo que não tem atitude positiva, normalmente na venda, na negociação, pensa sempre de forma retrógrada, ou mais ou menos valoriza melhor as dificuldades e os problemas do que as oportunidades e o caminho para a frente. É necessário sempre uma atitude positiva. E uma atitude positiva fundamenta-se com o próprio skill da pessoa, mas também com a forma como a pessoa vai a jogo. O indivíduo que vai a jogo para disputar, para mostrar que é melhor, ou o indivíduo que vai a jogo tendo em consideração a outra parte, mas quer ganhar, mas quer deixar a outra parte também bem, para, nesta perspectiva de chegar a um acordo favorável, gerar o próximo passo e continuar a negociar. São coisas completamente diferentes, em que uns mostram que fazem isto muito bem, outros nunca na vida onde perceber aquilo que nós estamos a falar aqui neste momento. Mas esta atitude positiva é fundamental para se chegar a bons acordos, especialmente quando pegamos nisto tudo e entramos no mundo profissional, em que está um profissional treinado para comprar, com um profissional treinado para vender, e os dois têm que chegar a um acordo que é satisfatório para ambas as partes. E, portanto, tudo isto que aqui está faz com que o processo tenha um bom resultado e seja win-win, agradável para todas as partes. Mas isto leva-nos a outros conceitos e a outras questões que têm a ver com posturas e atitudes. Obrigado. E vou passar a palavra ao José António. Que o Orlando passou na sua vida profissional praticamente por todas as fases. Conta lá aqui aos nossos amigos quais foram exatamente a tua caminhada em termos de profissionais. Muito rapidamente, sem estar aqui a falar de mim, porque isso vale o que vale. No entanto, eu comecei, a caminhada que fiz comecei como vendedor e comecei na Xerox. Trabalhei lá 11 anos, portanto fui para a rua vender, aprender a vender. Saí de lá como Key Account, depois passei pela OCE, multinacional holandesa, concorrente da Xerox, passei pela Mercedes-Benz e pela Brother. E então fiz a carreira, fui vendedor, fui chefe de vendas, fui diretor comercial e fui diretor-geral. Especialmente a experiência na Mercedes foi muito gira, porque apareceu lá um miúdo, com 30 e poucos anos, que era diretor deles, e apanhava alguns vendedores que me diziam assim, e desculpem os senhores da Mercedes que estivessem aqui, e sei que são meus amigos e não se importavam que eu dissesse isto. Alguns diziam-me assim, já contei esta experiência em algumas situações, eu sei muito mais de automóveis que você. E eu perguntava assim, o que quer dizer com isso? Já disse, sei muito mais de automóveis que você. Ok, mas o que quer dizer com isso? Sei muito mais de automóveis que você. E eu dizia, então eu vou corrigir. Quer dizer que sabe vender automóveis muito melhor do que eu. Ah, bom, é isso. Não, uma coisa é saber de automóveis. Outra coisa é saber vender. Sabe porquê? Porque eu sei comprar automóveis muito melhor que você. E você só vendeu. Pois é, não tinha pensado nisso. Pois, mas saber de automóveis significa saber vender, de facto você sabe muito mais do que eu, mas também significa saber comprar. Por exemplo, já teve a responsabilidade de 1 milhão de euros para decidir a frota de viaturas de uma empresa e comprá-la. Experiências giríssimas, com boa gente, atenção, não vejam isto depreciativo, com boa gente, que alguns, mesmo com aquela conotação que se associa muito ao fator automóvel, que não é das melhores, não é verdade, porque são excelentes profissionais, representam neste caso uma grande marca e com quem se interage muito bem e se percebe essas coisas depois a entrar nos clientes. Entretanto, com a OCE, com a Brother, que tivemos a Direção-Geral em Portugal, permitiu-me ter o privilégio de perceber a parte operacional, a parte de FI e a parte de direção. E que ao fim destes tempos todos, e que montámos este projeto de formação e de consultoria, dá-nos o privilégio de poder estar aqui a falar, mas não falar de cor, falar com experiência de terreno e perceber a linguagem do vendedor, a linguagem do chefe, a linguagem do diretor. Mas isto já chega de falar de mim. Já.